Nós iniciamos hoje, com esta conferência, um ciclo de conferências preparatórias do Orçamento de Estado para 2014, com o seguinte objetivo. Nós entendemos que o Orçamento de Estado, pela sua importância, e eu vou desenvolver um bocadinho sobre isto, porque é uma lei, o Orçamento de Estado é uma lei, pelas implicações que tem sobre a economia, sobre as empresas, sobre as famílias, não pode ser apenas um assunto de Parlamento, ou um assunto de um debate que se faz num dia, com tempo marcado, com xadrezes, peças de xadrezes com movimentos já conhecidos e com resultados pré-determinados em termos de votação. Quer dizer que o Orçamento de Estado é muito mais do que uma lei, muito mais do que um debate e muito mais do que uma votação. Por isso é que nós começamos com este tipo de conferências, abarcando um conjunto de temas, mas de segmentos específicos de interesse, quer social, quer económico. Esta é a primeira conferência, mas depois vamos ter uma conferência sobre o Orçamento de Estado e os desafios sociais, nas suas diversas dimensões, sobre a atividade empresarial, o Orçamento de Estado e a juventude. E falando de juventude, temos que falar do emprego, temos que falar da educação, temos que falar da formação profissional, mas temos que falar de perspectivas futuras, da política de habitação, da política de rendimento, portanto, um conjunto de elementos que mexem com a vida atual e principalmente com as expectativas futuras da vida dos jovens. Mas vamos falar também do orçamento e a diáspora, que é uma componente importante de Cabo Verde, uma parte das nossas ilhas, uma parte significativa da nossa população está na diáspora e tem implicações económicas sobre o país. Vamos falar também do orçamento e a cultura, o orçamento do desporto, o orçamento e a comunicação social e poderíamos desenvolver vários temas à volta da problemática do Orçamento do Estado e as suas implicações, quer económicas, quer sociais e institucionais em Cabo Verde. Como eu disse, o Orçamento de Estado é um instrumento importante de governação de um país e, particularmente, em Cabo Verde, não haveria de ser diferente, porque decide sobre a alocação de recursos, sobre níveis de despesas, impostos, sobre a dívida pública, tem implicações sobre as famílias, desde logo o consumo, o rendimento disponível, porque as políticas não são neutras, quer a política fiscal, quer a política de despesas, acaba por afetar de uma forma ou outra, quer o presente da vida das pessoas, quer as suas expectativas futuras. Tem implicações sobre as empresas, lucros das empresas, o seu rendimento, o seu financiamento, a sua sustentabilidade, sobre o presente e sobre o futuro de todos, a começar pelo endividamento, pela dívida pública, que são sempre prestações futuras que alguém há de pagar. E o país há de pagar. E o país em abstrato não existe. O país existe enquanto organização onde existem pessoas, existem famílias, existem empresas e quando se endivida há prestações futuras a pagar e mexe com os níveis e expectativas de desenvolvimento também futuro. Por isso é que o orçamento não pode ser visto apenas, como eu disse, um assunto de políticos. Interpela, aliás, a necessidade de um maior debate, de um controlo social, de implementação efetiva do conceito de Estado parceiro. Interpela também a necessidade de instrumentos eficazes de fiscalização, quer política, quer de controlo judicial na sua execução, e aqui estamos a falar da legalidade do Tribunal de Contas. E precisamos de ter, e interpela e necessita de ter elementos também, instrumentos eficazes de controlo, quer orçamental, quer financeiro, a nível da credibilidade das metas e previsões e também da informação financeira e estatística. Não é só a lei do orçamento, é a sua execução, é o seu controlo e a avaliação dos seus efeitos a diversos níveis. Por isso é que, tendo em conta as implicações que o Estado tem em qualquer economia,
e no nosso caso, por maioria da razão, pela sua dimensão, e ainda por estarmos numa fase de transição em que não conseguimos ainda resolver totalmente um modelo que transitou do regime de economia estatizada, de uma forte punção do Estado sobre a vida das pessoas e sobre a economia. Por isso e por essas razões, o Estado, o Governo, não pode ter toda a liberdade em matéria de governação financeira de um país. Isto é válido para Cabo Verde, é cada vez mais válido para o mundo inteiro. É ver os países da União Europeia, a liberdade que têm relativamente à política orçamentária, à política monetária, é cada vez mais restringida, porque há coisas que fazemos internamente que afetam o resto da economia dos países, cada vez mais condicionada através de instituições financeiras, no nosso caso o Banco Mundial, o FMI, no caso da União Europeia, o Banco Central Europeu, e um conjunto de regras que normalmente são definidas para permitir com que uma peça depois não crie contágio negativo relativamente ao resto, e nós fazemos parte também dessa parte, desse conjunto. E não pode ter também todas as liberdades a nível interno. E aqui nós temos um déficit enorme, não é só na questão do orçamento, mas é tudo o que se relaciona com o Estado, com o seu poder, com o seu peso. O controle social é fraco, a cidadania, não no conceito do Casimiro Teixeira, mas a cidadania ainda é fraca, não tem níveis de pressão suficiente para dar aos governos uma outra leitura e uma outra exigência. O controlo a nível interno também faz-se a nível de fiscalização política, social e de pressão de grupos sociais. Por isso é esta justificação pelo facto de nós trazermos o debate para a rua, entre aspas, e fazer interessar as pessoas por um instrumento tão importante como o Orçamento de Estado. Nós sabemos como que nós avaliamos muitas vezes essas coisas. É coisa de políticos, é coisa de MPD, PCV no Parlamento, onde resolver esses problemas. Muitas vezes nós somos confrontados até com empresários, com associações comerciantes, a dizer porque é que não se fez tal posicionamento, mas transfere-se tudo para o campo político. E quando é assim, cria-se campo de conforto, evidentemente que a nível político é importante, cria-se quadro de conforto para quem tem a maioria. Porque em política, e ainda no nosso sistema, as coisas muitas vezes resolvem-se para a força da maioria. E está no Parlamento, chega e aprova e não precisa saber em termos de consequências, porque dá uma ideia de que a luta é entre dois partidos, mas não é. E enquanto não ganharmos esta consciência, esta exigência, haverá sempre esta dificuldade de conseguirmos ter políticas mais eficientes, mais eficazes e mais direcionadas para o país e não direcionadas para os partidos políticos. É um bocado isso que precisamos criar, ser mais exigentes. Vê-se que se faz muito pouco debate aqui na nossa comunicação social, as políticas não há confrontação, e quando se faz debate desvirtua-se muitas vezes o debate. Portanto, há que fazer esse trabalho, é assim que nós estamos a começar. É introduzir uma nova atitude na relação principalmente com a sociedade, relativamente à sua responsabilidade e a endossar também um bocado dessa responsabilidade e de exigência face a coisas que são importantes. E um dos elementos importantes é a questão da credibilidade das previsões económicas. Em cada orçamento fazem-se previsões. O Governo faz, e aqui também é um outro déficit que nós temos, mais ninguém para além do Governo, ou do FMI, ou do Banco Mundial, ou próprio do Banco Cabo Verde. Alguns fazem, mas poucos leem, poucos interpretam e poucos exigem depois a veracidade, ou pelo menos a razoabilidade dessas previsões. Para dizer que nos últimos 5 anos nós temos, o Governo tem feito várias previsões, em cada orçamento faz estimativas e previsões do PIB. Tem consequências, porque quase todos os indicadores são referenciados e são medidos em função do PIB, quer a dívida pública, quer o nível de fiscalidade,
E o que está a acontecer é que nos últimos 5 anos, com dados reais, mas eu iria pegar, aliás, de 2009 a 2011, dados reais, apurados, o PIB apurado pelo INE, o Governo tem ficado sistematicamente a 53% das previsões. Quando se tem um desvio de 1%, 2%, 5%, é razoável. Quando se tem desvios de 53%, quer dizer que alguém aqui anda a enganar alguém anda a enganar o outro. Não se pode partir de previsões com um nível de desfazamento tão grande que chega aos 53% sem consequências. É que depois um conjunto de expectativas, mesmo de indicações que se dá à economia para as empresas, para as famílias, mesmo para as instituições internacionais, ficam desvirtuadas. Uma coisa é tomar decisão na base de um PIB que eu penso que vai crescer a 5%, afinal fica a um nível de 2,5%, ou pior ainda, vai para 1,3% quando a previsão inicial era de 5%. E não é um problema de um ano, é um problema de um conjunto de anos. E continua-se nesta senda. Mesmo num cenário de recessão económica que nós temos, está-se a prever para 2013 e 2014 crescimentos de 4% a 5%. Portanto, nestas coisas é que tem que se parar um bocadinho, para saber como é que se está a induzir a economia num determinado sentido, a induzir as pessoas, as famílias, as empresas, num determinado sentido, em vez de reconhecer. É por isso que nós temos estado sempre a repetir que é preciso falar de verdade. É preferível dizer há um quadro de recessão, a economia não vai crescer, ou vai crescer a 1% ou 2%, e todo mundo se ajusta, do que estar a criar expectativas falsas, que depois produzem resultados muito complicados a diversos níveis. E o problema é que, como as contas nacionais são apuradas com muito atraso, com vários anos de atraso, o país é colocado sistematicamente perante facto consumado. Exemplo de 2009, o crescimento previsto, se não estou em erro, era de 5%, ficamos em menos 1,3%. Mas isto apurado só em 2012 ou 2013. Passou a história. E não houve mecanismos de acompanhamento, de seguimento e de correção, até de retificação das previsões, portanto, nada a fazer. E é por isso, nessa onda, as previsões continuam também um bocado inflacionadas relativamente a 2013 e a 2014. Portanto, as implicações, como eu disse, são diversas, leva o Governo a endividar-se e a projetar despesas para além daquilo que é razoável, que está dentro do nível do seu limite, porque está a projetar um PIB que não vai crescer a esse nível, baixa o nível da dívida pública em relação ao PIB, porque manipula-se o valor do PIB, isto um bocado para transferir para a nossa atenção relativamente a questões fundamentais. É o ponto de partida para a elaboração dos orçamentos de Estado. Quando as previsões, principalmente do crescimento económico, são inflacionadas ou são literalmente manipuladas, nós teremos problemas depois em termos de consequências mais tarde, que muitas vezes são-nos apresentados como facto consumado depois de 2, 3 anos e não há nada a fazer. Por isso é que nós temos como proposta, e é uma das recomendações que saiu da nossa convenção, que é necessário começar a criar alguns mecanismos de controle, mas de controle institucionais e alguns por lei, relativamente à constitucionalização ou lei reforçada para definir e controlar limites ao déficit orçamental e ao endividamento público. O reforço do Sistema Estatístico Nacional e o reforço da autonomia do Banco Central relativamente à execução da política monetária, defesa do escudo, do PEG, do escudo face ao euro e seguimento da política orçamental. Mais uma vez, é deixar um governo à solta com este tipo de coisas produz determinados resultados. Por isso é que, para além do controle social, é preciso que os instrumentos de controle, de verificação, de condicionamento possam funcionar para dar até credibilidade à economia e à confiança na economia cabo-verdiana. Por último,
queria fazer apenas algumas incursões, assim, rápidas, relativamente à proposta do Orçamento de Estado para este ano e para focalizar num elemento fundamental, que é o grande desafio que a economia cabo-verdiana tem e hoje está cada vez mais evidente, que é o problema do seu financiamento. Até agora tem-se estado com paninhos quentes a resolvermos um problema, quer os donativos, quer os empréstimos concessionais, permitiram disfarçar problemas que nós temos relativamente a déficits elevados de financiamento. Nós temos uma poupança interna no país que é muito baixo, representa cerca de 10% do PIB. Aquilo que nós consumimos, relativamente àquilo que nós produzimos, há uma diferença muito grande. A procura interna supera o Produto Nacional Bruto em mais de 40%. Temos déficits elevados na balança de pagamentos e estamos perante uma situação que era prevista desde 2007, que se concretiza agora, da passagem de graduação de Cabo Verde para país de rendimento médio, onde os donativos reduzem e os empréstimos concessionais tendem também a reduzir ou a desaparecer. Quer dizer que vai haver aqui uma diferença grande de financiamento, tem que ser compensado por algum sítio. Tem que haver recursos externos de algum lado para o fazer. Depois há uma parte substancial da nossa poupança interna que é utilizada para o financiamento do próprio Estado. O Estado consome mais recursos daquilo que devia e deixa pouco recurso para a economia, por isso que o crédito à economia tem estado a reduzir. Bom, perante este cenário, o que é que nós temos neste Orçamento de Estado e talvez no projetado para 2014, é que com este problema de financiamento externo, déficit orçamental continua elevado, isso quer dizer que é mais acumulação de dívida pública, mantém-se tudo constante relativamente a empresas, estou a falar de empresas públicas, que já representam, passivos representam 29% do PIB, isto é um detonador atómico que nós temos dentro da economia cabo-verdiana, ainda por cima, em setores como água, eletricidade, transportes aéreos. Não se mexe, mantém-se tudo constante relativamente a isso. As poupanças das famílias, o investimento das empresas, o rendimento é honorado com tributação, com impostos. O risco do país e o risco soberano do país está em nível de deterioração. O setor exportador, por excelência, o turismo, que era até agora o motor da economia, está honorado fiscalmente, portanto, não se conseguiu até agora consolidar o turismo como motor da economia, e ouvimos aí falar que está-se à procura de outros motores. Não se consolidam e há de procurar outros motores. Depois, a falta de uma política integrada também para a promoção de exportações e atração de investimento direto estrangeiro e criar capacidade de internacionalização das nossas empresas. Por isso, o desafio do financiamento é algo muito importante e vai exigir nos próximos tempos pelo menos 3 coisas. Criarmos capacidade exportadora, também através do turismo e diversificar as nossas exportações, internacionalizar as nossas empresas, atrair investimento direto estrangeiro e preparar a economia para ir a mercados. Onde é que nós vamos financiar a partir de 2015 ou 2016? Se não há, se os empréstimos vão passar a taxa de juros no mercado e não vamos conseguir financiar com o nível da economia que nós temos neste momento, porque vai exigir cada vez mais condições de estabilidade, de sustentabilidade da dívida e projetos rentáveis de investimento que nós vamos realizar. Por isso é que, para terminar, nós consideramos que este é um dos problemas que estão detectados aqui no Orçamento de Estado e para o futuro. Nós precisamos urgentemente de mudar de atitude aqui em Cabo Verde. E essa mudança de atitude, já disse uma, que é passarmos a corresponsabilizar-nos mais, todos, os que estão na política, mas da própria sociedade, ser mais exigente
e começar a prestar mais atenção relativamente a esse tipo de situações. Esse tipo de coisas que são importantes e que mexem com a nossa vida, com a vida futura. Segundo aspecto, com a mudança de atitude, tem a ver com o conceito de Estado parceiro. Já não há espaço para o Estado que impõe tudo, ou pensa que consegue resolver tudo. Pensa que é o motor da economia, o motor da sociedade. Não consegue, fica engripado à primeira chuva que apanhar na rua. É um bocado isso que nós temos hoje. Se não for um Estado que consiga criar parcerias e falar e dialogar de igual para igual, porque tanto os parceiros sociais, os sindicatos, as entidades patronais, as organizações de sociedade civil, são hoje tão importantes, com papéis diferentes, com forças de poder diferentes, mas são tão importantes como o Estado. E se não houver essa capacidade de parceria, de dialogar, de identificar e de construir soluções, há de haver sempre problemas depois nos resultados e naquilo que nós conseguimos fazer.